Boa noite a todos. Estamos aqui na nossa 7ª aula de algoritmos e hoje a gente vai falar sobre o laboratório virtual de programação que a gente utiliza lá no site do curso para a gente poder enviar as atividades, tá? Eu vou apresentar minha tela aqui para mostrar o nosso novo tópico que foi lançado hoje lá no nosso curso. Vou só apresentar a tela aqui então para mostrar. Então, aqui, no curso, a gente tem aqui, então, o nosso novo tópico. Lembrando também que da gravação da última aula, tá? Para quem não viu, ela resolve aqui todos os exercícios que a gente já deu anteriormente até o tópico 6, tá? Então, para vocês saberem onde vocês erraram, por que vocês tiraram nota inferior ao total, vocês entrem aqui na gravação dessa aula e procuram consertar aquilo que vocês erraram, tá? Então tá. Alguém abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Ainda dá para corrigir as listas, porque no final de semana eu consegui corrigir 2 só. Aí ficou faltando 1, eu acho. Só que eu acho que era até dia 7. 17. Eu vou ver com o Oswaldo se ele estende para essa semana ainda, tá? Aí você conserta, ó. Pode Tá ser? bom, pode ser. Beleza. Porque eu não, se for olhar muitas datas aqui, vai comer muito nosso tempo. Tá. Então, nosso tópico 7 sobre o Laboratório Virtual de Programação, que é o LVP, né? O Laboratório Virtual de Programação é uma ferramenta integrada ao Moodle, né? Moodle é o quê? Moodle é esse site que a gente utiliza, tá? Que possui funcionalidades que permitem editar, compilar, executar, depurar e até mesmo avaliar, né, automaticamente um código-fonte escrito em várias linguagens de programação, né? O seu funcionamento é baseado no navegador, portanto, não exige a instalação de nenhum software no computador. Beleza. Então, os objetivos desse tópico é fazer vocês compreender as estruturas de repetição, do tipo enquanto no Portugal Studio, né, a gente vai rever aquilo da última matéria que a gente deu, e realizar também, né, as atividades aqui no LVP, que a gente vai mostrar como fazer isso. Tá, então o material de estudo que vocês têm para essa semana é qual? Esses dois materiais aqui, em PDF, que ele apresenta aqui a aula 2 do Portugal Studio, que ele revisa aqui algumas coisas que a gente fala nos exercícios, né? Que aqui operações lógicas, e, ou, e não, né? Ele vai dando alguns exemplos aqui, tá? Laço de repetição, ele dá uma revisada também, fala sobre a biblioteca matemática, como que inclui ela no algoritmo, tá? Então, vocês podem dar uma lida nisso aqui também, para vocês ficarem por dentro em como fazer essas implementações aí e fazer essa revisão aqui nesse primeiro material de estudo, tá? No segundo material de estudo, ele fala somente da biblioteca matemática lá do Portugal Studio. Ele fala aqui que tudo que a gente quiser mexer, né, com expoente, com raiz, arredondar o número, a gente pode utilizar a biblioteca matemática, tá? Ensina como importar essa biblioteca, tá? No nosso algoritmo, que é basicamente colocar o comando inclui biblioteca matemática, tá? E aqui ele dá um apelido para ela, para chamar ela somente como mat, tá? E essa colocação aqui da biblioteca matemática, ela tem que ser antes da função início, tá? Lá no Portugal Studio. Ele mostra aqui a utilização para obter a raiz de um número, tá? Mat.raiz, né? Chamei a função mat, e eu quero a raiz do quê? Do número com, né, a raiz quadrada. Então, a raiz tem o índice 2. A potência também, aqui a gente vai fazendo a raiz de novo, mas a potência também vocês vão ver aqui no PDF. Valor absoluto de um número também, mat.valor absoluto do número. Mat arredondar, que vocês vão utilizar muito aqui no LVP, tá? Porque geralmente ele vai querer um número real com 2 casas decimais, então você vai ter que arredondar o número que você calcular. Por exemplo, aqui a área, ele quer com 2 casas decimais. Então, mat, chamei minha função matemática,
e arredondei o quê? A área com 2 casas decimais. Tá? Então, a área tem o mesmo valor que ela tinha antes, só que com 2 casas decimais. E aqui ele vai detalhar mais sobre a biblioteca matemática, que provavelmente vocês vão utilizar nas atividades do LVP, tá? Tá, então vocês vão ler aqui material de estudo e depois vocês vão ver as videoaulas, tá? Sobre o Portugal Studio e sobre o LVP. 1, 2, 3, 4. 4 videoaulas que vocês devem ler para revisar tudo aquilo que a gente passou e estrutura de repetição, quanto, faça, e também sobre o LVP, tá? Aqui também tem um vídeo, uma videoaula, sobre como realizar as atividades do Portugal Studio no laboratório virtual, né, de programação, tá? Ele ensina como vocês fazerem isso aqui também, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Então, aqui para baixo, ele já passa as atividades avaliativas, tá? Então, primeiramente, vocês vão ler o material de estudo e vão ver as videoaulas, para depois poder fazer as atividades. Essas atividades, elas cobram o quê? Elas cobram tudo aquilo que a gente já viu. Primeiro que ele cobra exercício sobre entrada e saída, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, em cima aqui, entrada e saída, ele me diz que esse exercício aqui é de entrada e saída e expressões. Então, eu já sei que eu não preciso utilizar estrutura condicional, já sei que eu não preciso utilizar a estrutura de repetição, porque ele é somente o exercício de entrada e saída. Né? Então, a gente tem que fazer isso por entrada e saída. Mais 2 exercícios aqui, que é estrutura condicionais. Então, esses 2 eu já sei que eu tenho que utilizar estruturas condicionais. Esses outros 3 é sobre estrutura de repetição enquanto. Então, esses 3 exercícios eu já sei que eu vou ter que utilizar a minha estrutura de repetição enquanto. E aqui, quer dizer, eu falei na ordem errada, né? Esse aqui é só um exemplo. Então, esses 2 aqui é de entrada e saída, esses 3 aqui é de estrutura condicional, e esses 3 aqui é de estrutura de repetição. Né? Então, para cada tópico aqui de exercício, vocês sabem quais comandos vocês devem utilizar. Alguém quer falar? Pode falar. Tinha o microfone aberto. Acho que não tem, não. Beleza. Então, seria isso. A gente vai resolver alguns exemplos desses exercícios aqui no final da aula, tá? Mas vamos passar lá para o material, os slides que a gente vai apresentar sobre o LVP, né? E na hora que chegar lá, eu vou pedir para o Luiz Miguel me ajudar também. Apareceu os slides aí, né? Então, vamos falar lá sobre a aula síncrona, aula 7, sobre o LVP, Laboratório Virtual de Programação. Então tá, hoje a gente vai falar do LVP. O que seria o LVP, né? Vai ser a sigla que a gente vai mais falar aqui, tá? Não vou ficar estendendo Laboratório Virtual de Programação, não. Vamos só chamar ele de LVP mesmo. Então, o LVP é uma ferramenta que possui funcionalidades que permitam editar, compilar, executar, depurar e até mesmo avaliar automaticamente um código-fonte escrito em várias linguagens de programação. Tá? Seu funcionamento é baseado no navegador, portanto, não existe, né, não exige a instalação de nenhum software no computador. Então tá, como que eu edito os meus códigos pelo LVP? Primeiramente, você vai entrar no exercício lá que vai estar disponível, né, igual eu acabei de mostrar aí os exercícios, vocês vão clicar lá no exercício e ele vai te levar para essa página, onde ele vai te mostrar o título do exercício ali, por exemplo, o meu primeiro programa em C, é o título do exercício, né? E mais abaixo ali, ó, ele mostra a descrição do que ele quer que você faça nesse exercício, né? Por exemplo, ali, exemplo de edição de um primeiro programa em C, no LVP, tal. É isso mais ou menos ali que ele vai descrever e vai pedir o que ele quer que você faça lá no exercício, tá? Como esse slide aqui, ele é adaptado lá do curso de linguagem C, tá? Eu achei só mais fácil a gente utilizar ele para a gente basear, porque é a mesma coisa, tá? Ele só dá exemplos ali de linguagem C, mas é a mesma coisa para o curso aqui de algoritmos, tá bom? Vocês vão, então, como que edita os códigos pelo LVP? Vocês vão clicar ali, depois de ler tudo ali na descrição, né, do exercício, o que ele quer, já sabendo o que você tem que fazer, você vai clicar lá no editar, tá? Clicando no editar, você vai poder criar o nome do seu arquivo para você salvar, tá? E atenção, o nome do arquivo não pode ter espaço, tá?
E, além disso, ele também tem que ter a extensão .por, tá? Então, o nome do seu arquivo, na hora que você entrar aqui no editor, ele vai pedir para você salvar com um nome, tá? Então, o nome que você vai colocar, o nome que você quiser colocar, mas esse nome não pode ter espaço e tem que ter, obrigatoriamente, a extensão .por. Por que .por? .por de Portugal Studio, tá? Então, vocês têm que prestar atenção nisso aí. Se seu exercício conter espaço ali no nome, ou não tiver extensão .por, ele simplesmente vai te dar 0, porque ele não conseguiu executar o seu programa, porque ele não está adequado para isso, tá? Então, coloque a extensão .por e não utilizem espaço nos nomes, tá? Beleza, depois de colocar o nome, ele vai te deixar escrever o seu código, né? Que você vai entrar com os dados, criar variáveis, vai fazer aquilo que você acha que vai resolver o exercício, tá? E ali, então, naquela aba ali, ó, essa aba aqui, ó, vocês vão poder escrever os seus códigos, né? Esse aqui tem escrito um código em linguagem C, mas aqui é a mesma coisa, vocês vão escrever os seus algoritmos, né? Escreva, digite o número, leia o número, tal. Vocês vão fazer aqui, nessa parte aqui. Tá? Aqui do lado ele mostra a descrição, né? Aqui que o exercício quer também, né? Mesma coisa que ele mostrou aqui na descrição, ele mostra aqui do lado. Você lê quando você precisar. Beleza, escrevi o meu código aqui dentro. Assim que o programa estiver pronto, né? Depois que você acabou de escrever, você pode salvar ele aqui, ó, nesse disquete. Você vai clicar e vai salvar o que você escreveu, tá? Para a partir daí você poder executar. Aí ele mostra uma dica aqui embaixo, ó. Você pode colar o código pronto do Portugal Studio, se quiser, aqui dentro, tá? Então, você pode lá fazer seus exercícios, né, da lista, agora do LVP, e os exercícios que você fazer lá no Portugal Studio, salvou o arquivo do Portugal Studio lá, você pode apenas copiar ele lá que você escreveu nos arquivos e colar aqui dentro, salvar e executar. Tá? Isso que ele vai mostrar aqui agora. Então, executando e testando o código. Depois que eu salvei, né, assim que o programa estiver pronto, ou que seja, salvo, ele pode ser executado e testado para ver se aquilo que o exercício pede é feito, né? Se você fez aquilo que o exercício pediu. Você vai apertar, então, no foguete, né, que é o sinal de execução, você vai clicar e ele vai abrir uma janela aqui do console, que é basicamente quando a gente executa lá no Portugal Studio, não abre aquela janela, ele embaixo mostrando para você entrar com dados, ele vai te mostrar o resultado. Aqui acontece isso também. Então, você vai executar e ele vai falar, vai fazer o que você pediu para fazer, né? Que você programou para ele fazer. Depois de executar, você me pergunta, e a nota? Como que eu vou saber a nota que eu recebi? Mas primeiro, vamos falar aqui dos problemas. Problemas na compilação do código-fonte no LVP. O que é isso? Caso o seu código-fonte do programa apresente algum problema, né, algum erro sintático, né, alguma coisa do tipo, um erro de sinal, ou o resultado não é esperado na saída, entendeu? O processo de compilação não será concluído, e o LVP mostrará uma mensagem para tentar identificar o erro. Aqui ele mostra, ó, que tem um erro. Depois que eu salvei e executei, na hora que eu fui executar, ele me mostrou o erro. Ele não conseguiu executar por conta do erro. E o erro aqui está na linha 5. Ó. Qual que é o erro aqui da linha 5? Aqui está em linguagem C, mas o que ele me fala aqui como erro aqui do lado? Ó, que é esperado um ponto e vírgula depois antes, né, do return. Né? Então, aqui, antes aqui do return, eu tinha que ter um ponto e vírgula. Então, ele me mostrou o erro que eu devia consertar. Mas isso aqui não se adequa para a gente, porque é só um exemplo em linguagem C. Né? Em algoritmo não precisa de colocar esse ponto e vírgula, então não daria esse erro. Né? Mas em algoritmo vai dar outros erros, né? Que pode dar errado lá, tá? Ali é só um exemplo. Tá, e aí agora ele vai falar da nota que você recebeu na sua avaliação automática. Vocês viram, então, que o LVP, ele não precisa, né, não precisa chegar até nós, aqui, nós monitores, para corrigir, ele já corrige automaticamente, já anota, né, já dá nota automaticamente para você lá que você tirou no exercício, né, assim como nos questionários que vocês fizeram lá nas primeiras aulas, né, ele te dava nota automaticamente, né, e aqui agora ele também vai te dar. Então tá, o LVP permite a correção e atribuição automática de notas, avaliação, do código-fonte criado pelo aluno durante as atividades do curso. A correção é realizada com base na saída de dados, que é esperada após a execução do programa. Portanto, deve ser seguidas com rigor
as instruções para formatos de saída dos problemas. Prestem muita atenção nessa última frase aqui, tá? Prestem atenção. Devem ser seguidas com rigor as instruções para os formatos de saída dos problemas. Então, se o problema quer que o número na saída, por exemplo, a soma das notas dos alunos, né? Nota pode ter casas decimais, né? Se eu imprimir só soma lá na tela, pode ter 10 casas decimais, 5 e tal. Mas se o exercício quiser que na saída o valor só tenha 2 casas decimais, você vai ter que arredondar o número para 2 casas decimais para seguir com rigor a instrução do formato de saída. Ele quer que você imprime o valor com 2 casas decimais, e não com 10, nem com 5, nem com 8. Então, você tem que programar para ele sair com 2 casas decimais, tá? Através do que eu vou fazer isso? Através da biblioteca matemática, né, que eu mostrei no início, que vocês vão ler lá no material. Vocês vão incluir ela e vão ver lá a função, né, de arredondar. Aí vocês vão colocar variável com tanto de casas decimais que vocês querem. Tá. Após testado e executado, você pode fazer a avaliação automática do seu código. Tá, já salvei, já executei, já está certinho o meu código. Eu posso clicar aqui, então, no checklist para eu avaliar o meu código, né, meu algoritmo. Aqui do lado ele mostra também quantas vezes eu avaliei esse algoritmo. Aqui eu avaliei 0 vezes ainda. Se eu clicar, ele vai avaliar e vai para uma avaliação e vai me mostrar a nota. Depois que eu clicar ali em avaliar, ele vai me mostrar a avaliação. Ela tá vendo? Pôs um 1 aqui, que é uma primeira avaliação, e a minha nota proposta, né, de 1, eu tirei 1, certo? Então, rodou um teste e esse um teste passou, né? Que eu imprimia na saída o que ele queria que fosse da mesma forma, tá? Casos de erro. Vamos ver outros problemas que podem dar. Assim que a nota for fornecida, ele te dá alguns erros que você cometeu, caso tenha tirado nota inferior ao total, né? Então, se o total é 1, eu tirei 0, tem erro no meu programa. Eu sei que tem erro, porque eu não tirei total do exercício, né? Ele me dá aqui nos comentários, ó, tá em inglês, mas dá para a gente entender. O que ele está falando? Que o programa, a saída do programa está incorreta, né? Por quê? Porque programa, né, a saída do programa deveria Olá Mundo, né? Você fez para ele imprimir Olá Mundo, né? Ele mostrou a saída do seu programa. Mas a saída esperada, né, o texto exato que ele está esperando é Olá Mundo e depois um sinal de exclamação. Eu não estou imprimindo esse sinal de exclamação, tá vendo? Então ele me mostrou o erro, porque a saída esperada é o Olá Mundo com o sinal de exclamação, tá? Então ele te mostra o erro para você poder corrigir e salvar e avaliar novamente, tá? Aí me mostrou que um teste rodou, mas 0 testes passaram, porque deu erro, certo? Tá. Então, essa primeira forma que eu mostrei, é como editar o código ali, escrever os códigos já dentro do LVP, né? Mas aí vocês podem se perguntar, e eu que faço lá no Portugal Studio? Eu preciso fazer lá no Portugal Studio, depois copiar e colar aqui dentro do LVP para enviar? Não é necessário. Se você já fez lá no Portugal Studio, você já tem o arquivo salvo no seu computador, né? Você vem aqui, então, em enviar, escolha um arquivo e vai achar, né, o arquivo .port que você salvou do Portugal Studio de exercício e vai enviar aqui, né, no enviar. E vai fazer o mesmo método, né? Você vai, depois de enviar o arquivo, você vem em avaliar e ele vai te dar a nota da mesma forma que ele te deu no editar, lá com os erros que você ter que corrigir e tal, e com sua nota, tá? Então, 2 formas de enviar os exercícios aqui no LVP. Primeira forma, editando ali no editor de texto, né, escrevendo os comandos já no LVP, e segunda forma é enviar o arquivo pronto lá do Portugal Studio para avaliação, tá? Então, Aqui, Luiz, o comando no chat tem um limite máximo de tentativas? Geralmente, quando a gente for fazer o exercício aqui agora, a gente vai ver lá a quantidade de envio, tá? De avaliação que certos exercícios podem ser enviados. Tá? Mas geralmente não tem limite assim muito, não, tá? Podemos passar aqui, então. Então, seria isso aqui do LVP, tá, gente? E agora ele vai falar o que vem por vir, que a próxima semana a gente vai ver, então, sobre estrutura
de repetição para faça. Né? A última matéria que a gente viu foi a estrutura de repetição enquanto faça, e a próxima que a gente vai ver é a para faça, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, aí pode falar, pode mandar lá no fórum de dúvidas, ou lá no grupo do WhatsApp, tá? Ou pode mandar aí no chat, ou abrir o microfone também para a gente tirar essas dúvidas, tá? O Hugo tá com a mão levantada. Entendeu já, né? Beleza. Eu vou compartilhar agora os nossos exercícios que está lá solicitado para vocês fazerem do LVP, tá? Vou ler no chat aqui. Beleza. Vamos aqui no site do curso para ver as atividades. Tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exercícios que vocês têm que fazer dessa semana. Tá? Vou só voltar aqui no último tópico. Né? Aqui no último tópico, vocês lembram que ele só disponibilizou a primeira lista da Enquanto Faça, tá? Que não era para enviar, não era para enviar, não, mas vocês tinham que fazer para praticar, tá? Então, quem fez, beleza. E aí ele disponibilizou aqui, ó, a segunda lista sobre Enquanto Faça para vocês exercitarem, tá? Não é para enviar, mas é para vocês treinarem, né, para fazer exercício, principalmente de LVP, tá? Então, vamos lá. Só para avisar mesmo que tem outros exercícios ali. Beleza. Então, vamos aqui no primeiro exercício de exemplo, que ele não vale nota, só para vocês treinarem. Que é o cubo de um número x, tá? Vamos ler aqui o exercício. Então, a gente tem 4 abas, né? Para mim aqui tem 4, né? Mas para vocês que são os alunos, não vão ter 4. Vai entrar lá descrição, enviar e editar, né? E ver envios, né? Vai ter esses botões aí para vocês, né? Mas mesma coisa. Então, na descrição vai estar o quê? A descrição do exercício, o que ele quer que você faça na entrada, na saída, vai te dar exemplos, tá? E vai te dar observações aqui, né? Que eu falei, né? Que é a extensão .por, que tem que ter, e não pode possuir espaço no nome dos exercícios, tá? Beleza, então vamos ler o exercício. Cubo de um número x. Né, exemplo de atividade da LVP mostrado no vídeo explicativo, não avaliativo, né, só para treinar aqui, então. Vocês verem como mexer aqui no LVP. Então, número máximo de arquivo 1, nota máxima 10, e, tá vendo aqui, ó, ele não fala a quantidade de envios, tá? Você pode enviar, avaliar quantas vezes for preciso, tá? Para você tirar total. Fazer um programa com Portugal. Então, aqui ele já fala o que ele quer que você faça. Então, fazer um programa com Portugal Studio, né, em algoritmo, que leia um número inteiro x e imprima o cubo desse número. Então, a gente viu lá os comandos de entrada e saída, a gente vai aplicar aqui. Então, na minha entrada, eu vou ter o quê? Contém um único inteiro x que deve ser lido do dispositivo de entrada padrão. Qual que é esse dispositivo de entrada padrão? É o teclado. Tá? Na hora da execução, você utiliza o teclado para você entrar com o número X. Na saída, ele quer o quê? Seu programa deve imprimir na saída padrão uma única linha contendo um número inteiro, representando o cubo do número que você fez, né, entrar lá na execução, tá? Na entrada de dados. Então, vamos lá. A entrada contém o número inteiro X, então, vamos, por exemplo, aqui, vamos no exemplo. Então, eu entrei com o número 0, o cubo de 0 é o quê? 0. Então, na saída, ele quer o quê? O cubo do número x. Então, a saída tem 0, porque 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Vamos ver outro exemplo. Entrei com 1. Qual que é o cubo de 1 que vai dar na saída? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, sai na saída o cubo do número que eu entrei. Se eu entrei com 3, o cubo de 3 é o quê? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27, que é o cubo de 3. 45 vezes 45 vezes 45 vai dar 91.125. Então, 4 exemplos daquilo que você tem que perceber para você programar, para você fazer na saída, tá? Então, eu entro com o meu número que eu quero, saber o cubo, e na saída ele me mostra o cubo, tá?
Então, eu vou ver aqui se eu vou entrar com minha conta de aluno só para a gente resolver, porque essa conta minha aqui é de monitor e não dá para me resolver, tá? Mas vamos entrar aqui só um minuto. Entrar aqui na conta, então. Eu acho que não vai dar, porque a minha outra conta ela não está inscrita aqui no curso. Não vai dar mesmo. A partir da próxima aula, vou pedir ao Oswaldo para ele me inscrever no curso na outra conta, tá? Para a gente poder resolver esse exercício aqui na hora da aula. Né? Deixa eu ver aqui. Mas não dá para trocar o modo de visão para seu aluno, não? Não, esse aqui não dá. Só naquele outro. Mas seria o seguinte, né, gente? Vamos abrir o Portugal Studio aqui. Portugal Studio, a gente vai fazer, é só enviar o arquivo depois, né? Vocês conseguem compreender isso? Fazer lá no Portugal Studio, enviar o arquivo depois? Lá no LVP? Vocês conseguem? Oi, repete aí que eu não escutei, não. Por favor. Vocês conseguem fazer o código lá no Portugal Studio e enviar o arquivo para o LVP para avaliação automática? Vocês conseguem fazer isso, né? Eu vou tentar. É só ver a gravação ali, como que eu fiz para enviar, né? Eu envio tarefa do site mesmo, né? Então, vou compartilhar minha tela lá no Portugal Studio. Como que a gente faz esse exercício? A gente já viu como é que calcula o cubo do número, né, gente? Então, cubo do número é o quê? Entrar com dados, então, leia o quê? A minha variável num. Então, para me ler o que vai ser num, eu tenho que declarar ela. Então, do tipo inteiro, conforme o exercício falou. Então, 20 num, vou ler o num. Eu quero o cubo, então eu tenho que armazenar aqui o cubo, declarar o cubo, calcular o cubo, que vai ser num vezes num vezes num. Eu tenho o cubo, vou mostrar o cubo, então escreva o cubo. Tá? Então vocês observam bem, ó, posso executar, ele está piscando, ele esperando que eu entre com o valor. Né? Por quê? No LVP, gente, vamos padronizar que no LVP ele não vai ficar pedindo o quê? Digite um número, depois leia o número. Ele não quer isso, tá? Ele já pressupõe que você sabe que você tem que entrar lá na hora, tá? Então, a gente não precisa aqui do comando, digite um número, leia um número, tá? Então, é só digite a idade, digite o sexo, não precisa disso não, tá? É só colocar, leia o valor que você vai ler. Aqui, por exemplo, é leia num, então eu vou ler num. Se fosse ler a idade, então leia a idade, leia sexo, assim por diante, tá? Então, leia num. E aí eu vou calcular o cubo com esse número e vou mostrar o cubo. Né? Aí a saída também, ele não fica com essa baboseira de ficar colocando. É interessante, né? Você colocar o cubo do número e o cubo. É interessante, né? Mas lá no LVP ele já é bem direto, ele não quer que você coloque texto e tal, né? O cubo do número ele só quer o valor, né, do cubo, igual a gente viu lá nos exemplos. Então, eu entro com o número, sem precisar pedir para digitar o número, não tem nada, e ele já quer que mostre só o cubo, não quer texto nenhum, tá? Então, ele fica piscando ali, como eu não pedi para ele imprimir na tela, digite o número, ele não está pedindo. Ele só está lendo o número, está esperando que eu digite. Então, se eu digitar 2, cubo de 2 é 8. 2 vezes 2 vezes 2, 8, tá? Então, me mostrou 8. Beleza? Em Portugal Studio, eu não sei se precisa dar... Aqui uma dúvida que eu tenho. Pode falar. Você pode voltar naquela tela ali? É que fica mais fácil me mostrar a dúvida. Pode falar. Sabe essas chaves que tem embaixo de função e no final lá? Sim. Eu preciso colocar elas na hora de fazer o programa ou se eu apagar, por exemplo, não tem problema?
Você precisa, porque aqui em cima, essas duas chaves aqui, elas significam o quê? Aqui em cima eu abri o programa, aqui embaixo eu fechei o programa. Aqui eu abri a função início, aqui eu fechei a função início. Essas chaves, elas indicam o quê? Que aqui, ó, tudo que abri e fechei. Então, tudo que está dentro aqui, vamos supor, dessa caixa, é meu programa. E aqui dentro dessa outra caixa, é a minha função início. Entendeu? Então, eu preciso da minha função, eu preciso das minhas chaves abrindo e fechando. Se eu tirar as chaves aqui, ó, ele não executa. Ó. O escopo da função não foi fechado. Então, ele não sabe onde que, abre aspas, a caixa está acabando, assim, entendeu? Eu preciso da chave, sim. Entendi. Beleza, é que eu sempre confundo isso. Tranquilo. Então, seria isso aí o primeiro exercício lá, tá, gente? Vamos ver lá o segundo exercício. Não vou fazer todos não, tá? Vocês vão fazer e vocês verem como que faz lá. Fazer a área do círculo, vamos ver. A área do círculo, vocês sabem como calcular a área do círculo, aquele da fórmula, né? Pi vezes raio ao quadrado. Vocês já fizeram esse exercício aqui. É uma lista, né? Que a gente pediu para vocês fazerem. Vocês vão transformar ela aqui, né? Com a saída, né? Do jeito que ele quer aqui, sem texto e com duas casas decimais. Um desafio para vocês fazerem. Cálculo da hipotenusa. Vamos fazer esse aqui, da hipotenusa. Então, fazer um programa com Portugal Studio que lê os dois catetos de um triângulo retângulo. Calcular e imprimir o valor da hipotenusa. A entrada contém. Né? Então, a entrada seria o quê? Dois números reais que representam as medidas de cateto 1 e 2. De um triângulo retângulo que deve ser lido do dispositivo de entrada padrão, que é o teclado. E na saída deve imprimir em uma única linha contendo o número real, representando o valor da hipotenusa do triângulo. Tá vendo que ele não quer que pede, digite o número do cateto 1, digite o número do cateto 2, né? A área do triângulo é isso, a hipotenusa do triângulo é isso. Ele só quer os valores diretos, tá? Então, aqui, 5 é o valor do cateto 1 e 3 é o valor do cateto 2. E aqui é o valor da hipotenusa, 5,83, que eu vou calcular lá na fórmula, tá? Então, vamos lá resolver esse, Portugal Studio. Então, vocês podem fazer igual eu estou fazendo aqui, tá? Ler o exercício lá no site e fazer aqui no Portugal Studio, salvar o arquivo e enviar lá para avaliação automática, tá? Então, os valores são real, do tipo que ele falou. Então, quais os valores? Cateto 1, cateto 2 e hipotenusa, né? Então, eu vou entrar com cateto 1. Entrei com cateto 1. Vou entrar com cateto 2, que é os dois valores de entrada. Vocês viram lá, né? Os dois valores de entrada. Então, cateto 1 e cateto 2, por exemplo, lá foi 5 e 3, né? Então, 5 e 3 que eu irei entrar aqui, por exemplo. E aí eu vou calcular a hipotenusa com os valores dos catetos. Então, a hipotenusa vai ser o quê? O cateto 1 vezes o cateto 1 mais cat 1, não, C1 mais o C2 mais C2 vezes C2. Quer dizer. Então, é o quê? A fórmula da hipotenusa a gente sabe que é o quê? Hipotenusa ao quadrado mais cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Então, o cateto 1 ao quadrado eu já fiz aqui, que é C1 vezes C1, mais o C2 vezes C2. Então, o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado, eu já fiz. Então, está faltando só fazer o quadrado da hipotenusa. Se eu fizer o quadrado aqui, ó, não vai armazenar o valor corretamente. Eu passo, então, o quadrado da hipotenusa aqui para o lado direito como raiz. E a gente viu que a função de raiz é o quê? SQRT, abre e fecha parênteses, onde tudo que está dentro do parênteses é o que eu quero tirar a raiz. Tá? Então, SQRT e o que está dentro dela que vai ser tirado a raiz. Se a hipotenusa estava quadrada, passei como raiz para o outro lado. Tá? Beleza. Aqui ele está me dando erro por quê? Porque a função SQRT ela é da biblioteca matemática, que é aquilo que eu falei no início da aula. Como que vamos fazer primeiro aqui, vamos mostrar a hipotenusa. Então, escreva HIP, né? Hipotenusa. Tá vendo que tá dando erro aqui na função SQRT? Por quê? Porque a função SQRT, a função raiz e a função, né, de levar um número a outro, de potência, vai dar erro porque eu não
inicializei, eu não incluí minha biblioteca matemática. Então, clicando aqui, ó, clicando aqui na biblioteca matemática, incluindo aqui lá na direita, ele já inclui para mim automaticamente, inclui a biblioteca matemática, tá? Aí eu posso dar um apelido para ela, com 2 traços, assim, e uma setinha, posso chamar ela de mate, tá? E aqui eu vou chamar ela mate.sqrt, né? Mas aí a sqrt vai se transformar em raiz. Raiz mesmo, que é raiz? Vamos ver aqui na ajuda. Tá vendo? Aqui esse negócio da ajuda, ele nos ajuda aqui quando a gente tem com algum problema. Vamos aqui em linguagem de Portugal. Funções. Vamos ver aqui. Expressões. Lógicas racionais, não. Controle, não. Entrada e saída, também não. Função, matriz, variável. Vamos ver aqui. Você sabe, Luiz Miguel, como que calcula a raiz ali? Eu esqueci. Por causa que raiz tem um outro parâmetro. Tô esquecendo do parâmetro. Isso aqui, vírgula 2, né? Que é a raiz quadrada. Esqueci disso aí. A Aí raiz de seria índice 2. 2.0. Isso aí. Estava lembrando. Tá? Então, seria o quê? A fórmula da hipotenusa seria o quê? Não sei se vocês aprenderam isso ainda, mas é o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. É isso que eu fiz aqui. O quadrado da hipotenusa passou para a direita. Passando para a direita, eu peguei e passei para a direita como raiz. Então, mate.raiz, chamei a função matemática. Ponto o quê? Eu quero o quê da função matemática? Raiz. Raiz do quê? Do cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, vírgula. Qual que é a raiz? Ela é quadrática? Ela é quadrada? Elevada ao cubo, né? Ou outros números, né? Ela é quadrada, então 2 aqui, ponto 0. Vai calcular a hipotenusa. Né? Então, vamos entrar com os valores de exemplo lá. 5.0 e 3.0. A minha saída foi 5.83 e um monte de número. Voltando lá, exercício, ó. Ele está me mostrando o quê? Tá certo o que eu fiz, né? Entrei com 5 e com 3. Vocês devem testar aqui com as entradas de exemplo para ver se está saindo corretamente lá no exercício seus, tá? Então, entrei com 5 e com 3. Minha saída está certa, tá vendo? 5.83, mas tem um monte de casas decimal. Ele só quer com quanto? Com 2 casas decimais. Então, eu vou utilizar, então, vou atualizar o valor da hipotenusa aqui, ó. O quê? Arredondado. Então, vou chamar a função mate de novo e vou lá apertar onde? No arredondar aqui, ó. Tá vendo? E eu vou fazer o quê? O número, ele já me dá até o padrão, o número. O que eu quero arredondar? O IP, né, que é a hipotenusa, com quantas casas? 2. Então, eu calculei a hipotenusa com esse comando aqui em cima, e aqui eu estou arredondando ela para 2 casas decimais. IP vai ser mate.arredondar, ou seja, estou arredondando a hipotenusa com 2 casas decimais, estou escrevendo hipotenusa. Testando de novo, 5.0 e 3.0, 5.83, que é a mesma coisa da saída aqui. Vamos testar com outro, 3.5 e 2.0. 3.5 e 2.0. 4,03. Então, tá certo, eu posso salvar o meu arquivo e enviar aqui, lá no botão enviar. Beleza? Vamos fazer só mais um para a gente finalizar a aula. O Luiz Miguel vai fazer aí com vocês. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. É na parte de salvar o arquivo, que eu fui fazer uma vez, não consegui salvar, eu tive que tirar o print da tela e enviar lá no Codaalt. Salvar o arquivo lá do Portugal Studio? Isso. Vamos lá. Fiz meu código. Eu tenho também outra dúvida, mais ou menos, na real não tem nada a ver. É que ali, na questão, ele pede para ele dar vários exemplos, né? De 3.5, 2.0, mas também dá outros números, não dá? Isso. Então, eu preciso fazer com todos eles ou só com um? Você pode fazer só com um, mas pode fazer com 2 também. É só para quê? Para você testar, para ver se está saindo mesmo aquilo que é esperado, né? Aí eu salvo 2 arquivos? Ou eu tiro Não, você vai todos? salvar só um. Entendi. Beleza. Não teria 2 arquivos assim, não, né? Teria o quê? Eu só executei o mesmo arquivo 2 vezes, né? Não só, é só um arquivo.
Aqueles casos de teste é só para você saber se seu programa está agindo da forma como ele deveria agir. Não é um programa para cada teste, não. Você faz um programa para leituras, né? Como no enunciado do exercício fala números reais, então você faz um programa para ler esses números reais. Aí, se você tirou uma nota que não foi total, aí você pode ver com os testes o que está dando de errado. Ou se você quiser garantir que seu programa tá correto, aí você usa os testes como entrada para ver se seu programa está tendo a saída correta. Entendi, obrigado. Então tá, vamos aqui na dúvida do outro aluno, né? Ele salvar, né? Salvar seria aqui, né? Mas o de baixo é o salvar como. Então vamos apertar aqui em salvar como. Vamos supor que eu quero salvar na hora de trabalho. Eu vou colocar o nome aqui, .por, né? Então, vamos supor que é o primeiro exercício. Exercício 1, .por. Então, vai. Então, ele está salvo onde? Na minha hora de trabalho. Aqui, ó, exercício 1, .por. Eu posso, então, na hora de enviar lá no site, fazer o quê? Na hora de apertar lá, escolher arquivo, vou na minha área de trabalho, clico ali nele e envio lá no site e avalio. Entendeu aí quem está com a dúvida? Entendi, obrigado. Não. Então, vamos aqui passar para o próximo exercício que o Luiz Miguel vai fazer com vocês. Vamos escolher um aqui, eu acho que vocês vão ter dificuldade. Bondinho a gente já fez lá na lista de estruturas condicionais, né? Mesma coisa, só copiar de lá para cá, a mesma lógica. Cálculo do aumento do salário. A gente já fez um exercício baseado nisso aqui também, né? Que é o quê? Se o tempo de serviço for menor que 5 anos, aqui, por exemplo, 3, eu vou acrescentar 350 no salário. Então, o salário inicial, vou acrescentar. Aqui já tem o texto, tá vendo? Então, já é bom para a gente saber também que tem hora que a gente usa texto, tem hora que a gente não usa texto. Vamos fazer esse aqui então, Luiz Miguel, pode ser? Porque tem texto, aí varia um pouquinho. E tem outra entrada ali também. Pode ser. Beleza. Então, vou deixar aqui para você ler. Pode começar. Assim, mas você vai abrir o Portugal aí? Vou, mas aí você lê primeiro para eu saber o que o exercício quer. Tá. Então, o exercício fala: uma empresa deseja dar um aumento de salário para um de seus funcionários, funcionário padrão. Este aumento está diretamente relacionado com o tempo de serviço. Portanto, faça um algoritmo que leia tempo de serviço em anos e o salário atual do funcionário em questão. Calcule o novo salário baseado nas informações abaixo. Tempo de serviço abaixo de 5 anos, acrescentar 350. Tempo de serviço entre 5 e 10 anos, acrescentar 500. Tempo de serviço acima de 10 anos, acrescentar R$700. Então, basicamente, as variáveis que a gente vai precisar usar, os valores que a gente vai precisar armazenar até aqui, são o salário e o tempo de serviço, né, que a gente vai precisar ler. No campo entrada, ou seja, o que o programa vai querer que a gente digite. A primeira linha da entrada contém o tempo de serviço TS em anos. A segunda linha da entrada contém o salário atual SA do funcionário em questão. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar de 2 comandos leia. Um para ler o tempo de serviço, que é esse TS, e o outro para ler o SA. Saída. Seu programa deve escrever na saída a mensagem salário atual, cifrão, e logo após o valor do novo salário com 2 casas decimais de acordo com as informações indicadas. Então, é para fazer igual está no campo de exemplos ali. As restrições ali só mostram até onde os valores vão. Para vocês não é importante, né? Só no caso da linguagem em si, talvez que seja importante, mas por enquanto para vocês não precisam se preocupar com isso, não. Então, vocês têm que prestar atenção na saída.
se você está falando do salário atual e desse jeito aí, vocês não podem, por exemplo, falar o salário atual não pode, por causa que a formatação da saída é só o salário atual e tem que ter as mesmas letras maiúsculas e letras minúsculas. É isso por aqui. Agora vamos começar a construir o código. Isso. Só lembrando aqui que o texto que ele quer que coloque na saída antes do valor é esse aqui, salário atual R cifrão, né? E a gente observa que tem um espaço aqui, né? Então vai ter um espaço entre o R cifrão e o valor que eu vou imprimir. Se não tiver esse espaço aqui, o programa vai dar erro, você vai tirar nota inferior ao total, tá? Então presta atenção, ó, tem um espaço aqui, então tem que ter um espaço aqui na saída também, tá? Entre o texto e o valor, só ressaltando. Então vamos aqui. Tem alguma dúvida até aqui? Não, nenhuma dúvida. Ok, então vamos escrever código. Pode começar. Você já está com o Portugal aberto? Por causa que aqui ainda está aparecendo na tela do LPP. Foi mal, esqueci. Vamos tirar outra. Então, quais são as variáveis que a gente vai precisar usar, como eu falei? Vai ser o salário atual e o tempo de serviço. Então, como lá fala que os dois valores são reais, na verdade, o tempo de serviço é em anos, né? Então, poderia ser inteiro. Mas, já que a gente já está declarando a outra como real, a gente pode declarar essa como real também. Aqui a gente pode colocar só mais um para colocar o quê? Um novo salário. Então, um novo salário. Só para calcular. Aí vocês decidam se vocês querem essa variável ou não, por causa que dá para imprimir direto calculando. Mas, vamos lá. Então, primeiro a gente faz a leitura dos dados, como consta no campo entrada, né, do exercício, tá falando que a gente primeiro precisa ler o tempo de serviço e logo depois ler o novo salário. Lá não está falando que que precisa ter nenhum tipo de saída, falando que é para escrever, então é só o comando leia, sem nenhum escreva antes. Então a gente lê o tempo que a pessoa está trabalhando e o salário atual. E logo depois a gente usa a estrutura condicional para calcular qual vai ser o novo salário. Então, se o tempo de serviço tiver abaixo de 5 anos, a gente vai acrescentar 350. Então, o novo salário recebe o salário anterior mais 350. Se não, se o valor for menor do que 10, se for menor ou igual, né, a 10, aí ele vai acrescentar. Você pode repetir? Acho que sua voz cortou. Acho que aconteceu alguma coisa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, mas eu parei de ouvir na parte do TS maior ou igual a 10. Então, TS menor ou igual a 10. Menor, foi mal. Não, por causa que está escrito errado mesmo. Eu falei errado, eu acho. Aí, então, se ele for maior do que 5 e menor ou igual a 10, o novo salário vai ser o salário anterior, né, o salário atual, mais R$ 500. E aí, se não, ou seja, o caso final, né, caso seja mais do que 10 anos de serviço, ele vai acrescentar 700. E aí, por fim, a gente vai escrever com aquela formatação.
Primeiro a gente escreve salário atual sem o acento, na, na entrada está sem o acento. Quer dizer, na descrição do programa está falando sem acento. Salário atual é cifrão, sem o salário atual. É só salário atual. Como é que é? Salário atual. É só salário atual, não tem o na frente. Ah, sim. Viu aí? Se tivesse com o eu tinha perdido nota lá, porque ele quer a saída igual que tá lá. Então, salário atual, RS e o espaço que eu mencionei Exatamente. lá, né? É isso mesmo. Então, o espaço e o valor que vai ficar aqui depois do espaço. Vamos testar. Erro na compilação. Existe em texto código da variável novo salário pode não ter sido inicializada. Se o Miguel quer explicar aí o que ele estava falando, pode explicar. Tá. Então, como a gente só declara esse novo salário se ele dentro de CIS, a gente vai precisar inicializar ele como um valor em específico. Mas você pode tirar aquele último si do último si não, por favor? Que eu quero só testar um negócio. Eu não sei exatamente se ele vai ocorrer o mesmo erro. Eu acho que não vai acontecer, não. Tenta executar. Demorando, mas esperando. Não sei por que não. Não deu. Estou esperando eu entrar, então, com o valor do tempo do serviço e o salário atual. Ele vai calcular. Se for menor que 5, eu vou acrescentar 350. Se for menor que igual a 10, 500. Se não, né, vai ser maior que 10, então eu vou acrescentar 700. Aí ele vai mostrar aqui a saída, conforme a gente falou. Mas também, se vocês quiserem deixar ali a última condição, igual estava, pode deixar. É só, como a gente não leu o novo salário, é só inicializá-lo com 0 ali também. Acho que resolve o problema, tá? Sim, resolve. O ponto é que se ele é menor ou igual se ele não é menor ou igual a 10, com certeza ele é maior do que 10. E como tem um se não, né? Ou seja, sempre vai executar aquele se não, se nenhum dos sis forem executados, aí essa variável novo salário sempre vai ser inicializada. Mas não precisam se preocupar, não. Se der esse erro de variável não inicializada, pode declarar ela como 0, né? Então seria NV sal recebe 0. Alguma dúvida sobre esse exercício? Não, nenhuma dúvida. Então, vamos testar com as entradas de exemplo, né? Quando o tempo de serviço for 3 e o meu salário inicial for 2.950 centavos, o meu salário final tem que ser 3.251,50, né? Então, 3, 2.901,50. Então, vamos executar lá. 3, Enter. Então, eu entrei com o primeiro valor. Agora, o próximo, 2.901,50 centavos. Salário atual, 3.251,50. Tá certinho. Certinho. Só que Só que aí, precisa por um segundo 0 ali. ele arredondou, como é 50, ele nem mostrou o 0, né? Mas quando não for 50, assim, exato, 50, 50, né? Ele vai dar um valor muito grande. Então, eu posso o quê? Arredondar do mesmo jeito ali que eu fiz. Né? Então, eu posso já, por uma boa prática, atualizar o novo salário aqui de cada condição. Como? Chamar a biblioteca matemática. É melhor pôr lá no escreva. Aí não precisa fazer em todos. Isso. Então, eu calculei o novo salário, na hora de imprimir, eu já imprimo ele aqui, ó, chamando a função matemática e arredondando ela. Arredondar. Abre e fecha. Eu quero arredondar o quê? Novo salário, vírgula, duas casas decimais. Beleza? Então, aqui tem o primeiro parênteses, que está da escreva, e aqui é o parênteses do arredondamento, tá? Então, esse valor dessa expressão aqui
vai ser o novo salário com 2 casas decimais, lá na mesa. Então, 3, 2.901,50 centavos. Dá o mesmo valor, como tem o zero aqui, ele nem mostra, né? Mas quando não tiver 2 casas, tiver mais, ele já vai automaticamente arredondar para 2. Do jeito que o exercício quer lá. Já que todo mundo entendeu, vamos passar aqui para o próximo. Só para o último, rapidinho. Porque o último ali, ele é um pouco complicado. Eu acho que a gente não precisa resolver ele, não. Só dar ideia dele mesmo. Soma 5 números inteiros. Isso aqui você sabe somar, né? Vai entrar com 5 números, vai somar todos, vai mostrar a saída. Média de 5 notas. Aqui, média de 5 notas. A média é o quê? É a soma de todas as notas dividida pela quantidade. Então, aqui são 3, 5. Então, somei todas as notas, armazenei na variável soma. Né? Para calcular a média, então, é o quê? Soma dividido por 5, que é a quantidade. Achei o valor na saída. Beleza? Vocês vão programar isso aí, essa lógica que eu passei aí. Tá, esse aqui é o exercício um pouquinho mais difícil que vocês vão ter que fazer. Nós vamos dar a lógica dele aqui, tá? Fazer um programa de Portugal Studio para ler as dimensões x e y, né? Comprimento e altura, por exemplo, de 5 terrenos retangulares, em metros. Calcular e imprimir a média das áreas e também a quantidade de terrenos com área superior a 360 metros quadrados. Se não me engano, vocês já fizeram esse exercício em uma lista de exercícios que vocês fizeram da estrutura de repetição enquanto faz. Tá? Então, vocês só copiam de lá para cá, fazendo a alteração aqui do jeito que ele quer, com a saída certinho e tal. Então, nas entradas, ele quer o quê? X e Y. Então, cada linha é uma entrada. Então, X é aqui é o 15 e o Y aqui é o 10. De 5 terrenos. Então, a cada linha para um terreno, tá vendo? Então, 10, 15 e 10 é do primeiro terreno, 10 e 15 é do segundo, 10 e 30 é do terceiro, 20 e 30 é do quarto e 30 e 10 é do quinto. Na saída, então, ele quer o quê? A média das áreas. Apenas o número com uma casa de precisão. Né? Então, lá no Portugal Studio, a gente fez o método, né, no exercício para arredondar com 2. Então, com uma casa decimal, é só tirar o 2 lá da arredondar, colocar 1. Então, ele vai fazer com uma casa decimal. E a quantidade de terrenos com área superior a 360 metros quadrados. Então, aqui é a saída, é a média das áreas, e aqui a quantidade de terrenos com área superior a 360 metros quadrados. Tá. Então, vamos lá. Só para a gente fazer uma base para vocês conseguirem fazer o exercício. Mas é o mesmo exercício que tinha na lista lá, tá? Eles fizeram, assim. Tá. Então, o que ele quer? Vamos fazer aqui. A área, né, a altura de comprimento, essas coisas, sempre a gente vai utilizar o real. Né? Então, real, o quê? X e Y, né, que a gente viu lá. E eu vou precisar, para calcular a média, a gente precisa somar. Então, eu vou guardar em soma e média. Né? Para calcular a média, eu preciso da soma de todos os números e a média. Ele quer depois ainda a quantidade, né, uma quantidade lá de terrenos que vai ser maior que 360 metros. Então, a quantidade vai ser 1, 2, 3, né? Então, vai ser do tipo inteiro. Ele quer o quê? Que lê de 5 terrenos. Eu vou fazer 5 comandos. Lê x e y, lê x e y, lê x e y. 5 vezes? Não. Eu vou utilizar a estrutura de repetição. Para isso que a gente aprendeu. Então, enquanto o quê? Meu i for menor ou igual a 5, então, eu tenho que declarar o i como inteiro e inicializar ele com o quê? Com 0. Então, o i vai de 0 a 5. 0 não, começa com 1, vai de 1 até 5. Tá? Então, são 5 vezes. Abre e fecha, tudo que está dentro em conta, ele vai repetir 5 vezes, então. Repetir o quê? A leitura de dados. Então, leia o quê? Leia x e o quê? Vírgula, x, vírgula, y. Então, ele vai ler o x e o y, um na frente do outro, conforme o exercício pediu. Então, para ler um na frente do outro, a gente coloca a vírgula, tá? Então, li os 5 valores, né? Como é 5 vezes, já li os 5 terrenos, né? E aí, eu tenho que fazer o quê? Vamos voltar lá. Depois de ler os 5 terrenos, eu tenho que calcular o quê? A média das áreas. Então, para calcular a média, eu tenho que fazer o quê? Somar todas as áreas. Eu vou somar fora ou dentro da estrutura de repetição?
dentro, porque eu estou lendo os valores dentro da estrutura de repetição. Então, a cada repetição eu vou somando e vou atualizando o valor da soma. Então, soma vai ser o que eu já somei, mais a área, né? Ele quer a soma das áreas, e para isso eu tenho que calcular a área. Então, a área vai ser o quê? X vezes Y. Então, eu calculei a área desse primeiro terreno. Na próxima repetição, vai calcular do segundo e tal. Então, a área eu vou ter que declarar também lá em real. Eu calculei a área e vou somar o quê? Vou somar as áreas. Para o quê? Para o quê? Para me calcular a média. Então, eu somei todas, né? Vou incrementar, então, aqui agora no final, o meu I. Né? Então, I vai ser o que já tinha I mais 1, para me passar para a próxima repetição. Fora do enquanto, eu vou fazer o quê? Vou mostrar o quê? Vou mostrar a média das áreas primeiro. Então, eu tenho que calcular a média aqui primeiro. Então, média. A média vai ser dentro do enquanto? Não, vai ser fora, porque lá dentro do enquanto eu estou somando todos, para aqui fora calcular a média. Média é a soma de todas as áreas dividido pela quantidade de áreas, né, de terrenos, que é 5. Então, tem a média. Vou mostrar, então, o valor da média, sem texto nenhum, conforme ele está me mostrando aqui no exemplo, ó, sem texto nenhum. E agora ele quer a quantidade de terrenos que tem área superior a 360. Vou fazer aqui dentro, então. Se... O que eu tenho que fazer aqui dentro do enquanto? Porque a cada repetição é um terreno. Então, eu vou verificar todos os terrenos, e não o último. Né? Se eu fosse verificar só o último, eu podia fazer aqui fora. Mas como é todo, está lá dentro do enquanto. Então, se a área for maior que 360, eu vou fazer o quê? Abre e fecha, eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar minha quantidade. Então, quantidade vai ser o que já tinha em quantidade, mais 1. Beleza? Então, quantidade não foi declarada ali. Está dando um erro. Qual que seria o erro? Vamos ver aqui. Agora, a conta não foi inicializada. Isso aí. Então, como eu não somei nada lá no início, então tem que começar ela com 0. Mesma coisa com quantidade. Né? Não sei a quantidade de nada ainda, então é 0. Soma é do tipo real. Então, para mostrar para o programa que ela é real, eu coloco o ponto 0. Já é ponto 0 em real. Né? Beleza. Então, aqui já fiz o que o exercício pediu, mostrei a média, e agora eu tenho que mostrar a quantidade de terrenos que tem área de 360 metros quadrados. Então, aqui mostra quanto. Tá vendo? Ele não quer nenhum texto, ele só quer os valores. Aqui, a média das áreas, tá vendo que é com uma casa decimal. Então, vamos fazer isso. Então, na hora de mostrar a média aqui, ó, eu vou fazer a função mat. Então, mat, ponto. Arredondar. Por quê? Abre o parênteses para arredondar e fecha. Arredondar o quê? A média, que eu ia mostrar aqui, com uma casa decimal, conforme o exercício quer. Então, escrever o quê? O que está dentro aqui? O que está aqui dentro? A média com uma casa decimal que eu arredondei. Tá? Vocês conseguem entender essa linha de código aqui? Que eu fiz e escrevo? Todo mundo consegue entender? Sim? Acho que sim, né? Acho que entendi. Beleza. Então, eu vou ler aqui, então, de 5 terrenos. Então, para não inventar na minha cabeça, vamos tirar aqui dos exercícios, né? 15 e 10, 10 e 15. Né? Então, 15.0 e 10. Certo. Deu um erro. Tá, os dados podem ser um valor do tipo real, mas nenhum valor foi... Ah, beleza. Seria... ler x e y. Põe leia X, depois leia Y, em duas linhas separadas. Sim, mas eu acho que na hora de avaliar ele vai dar erro. Tá certo assim também, mas eu acho que vai dar um erro lá. Mas vai dar mesmo. 15.0, 10.0. O próximo, a linha é o quê? 10 e 15. 10. Não, mas pode pôr na mesma linha com espaço. Tenta aí. Assim. Sem dar enter, eu vou dar espaço, então. 15.0 e 10.0. Agora, enter. Tá vendo? Tem que dar o enter mesmo.
15 e 10, 10 e 15. Medley. 15 e 10, 10 e 15. Vai ter esse terreno. 10, 30, 20 e 30. 10, 30, 20, 30. Agora o próximo é 30 e 10. Então, minha área foi o quê? 300. E aí, como eu não pulei a linha aqui, ele mostrou a quantidade de 1. Tá vendo lá? 300, depois 1. Então, para me pular a linha aqui, eu coloco aqui, então, ó, antes da quantidade, eu só coloco um texto aqui com o quê? Um barra invertido em N, vírgula. Só para me pular uma linha aqui, depois de imprimir um número e outro. Aí vai dar na mesma ali. 300, depois vai pular para outra linha e 1. Todo mundo entendeu como é que faz esse exercício aqui, então, gente? Podemos finalizar nossa Sim. aula, então? Sem nem mais uma dúvida, todo mundo vai conseguir entregar os exercícios aí, então, né? Só salvar o exercício em Portugal Studio e enviar lá no botão enviar, achar ele no computador e enviar e avaliar do jeito que eu mostrei lá. Beleza? Beleza, deu pra entender de boa. Beleza. Então tá, gente. Vou esperar vocês, então, na próxima semana. A próxima semana vai dar feriado na nossa aula de algoritmos. Mas a gente resolve durante a semana se a gente vai ter aula, se vocês preferem ter em outro dia, em relação a isso. Beleza? Então, até a próxima semana, próxima aula. Faça o exercício lá. Beleza? Tchau, abraços. Boa noite, obrigado. Falou. Obrigado pela aula.